Oi, eu sou a Cris e você está no canal Leio Tudo Que Gosto. Hoje eu converso com vocês sobre A Mortalha de Alzira, de Aloysio Azevedo. Então vem comigo. Pessoal, eu conheci esse livro unicamente através da indicação do professor Alexander do canal Fantástico Cursos, porque eu acredito que tanto eu quanto vocês conheça muito sobre o Aloysio Azevedo através de histórias como Mulato, Casa de Pensão e principalmente o Curtiço. Ou seja, Aloysio Azevedo é o grande nome do naturalismo brasileiro, mas ele se embrenhou em outros tipos de texto, que é, por exemplo, o caso da Mortalha de Alzira. A Mortalha de Alzira, gente, é conhecida assim como um texto menor, infelizmente é conhecida assim, né? Um texto menor do gênio do naturalismo brasileiro, o Aloysio. E aí tem várias curiosidades sobre esse livro que eu fui descobrindo conforme eu terminei de ler, aí eu fui buscando algumas coisas lá no Google, nosso querido pai Google. Olha, esse livro ele foi publicado como folhetim, inicialmente, em 1893, né? Folhetim a gente pode chamar da novela de antigamente. Então as pessoas compravam os jornais e provavelmente semanalmente eles recebiam os capítulos deste livro aqui. Então esse livro é dividido em duas partes e cada parte tem 15 capítulos. Quando eu estava lendo, eu não tinha procurado ainda nenhuma informação a respeito, mas quando a gente lê, a gente já percebe esse ar de folhetim, esse ar folhetinesco, porque tem sempre um pequeno fechamento. Claro, temos a história do personagem principal, que é o Ângelo, e da Alzira, mas algumas coisas vão acontecendo nas vidas dessas pessoas e sempre tem um pequeno fechamento. Então são pequenas aventuras e que elas terminam naquele episódio e deixa aquele que hoje em dia a gente chama do cliffhanger, né? Deixa aquela vontade da gente continuar lendo no próximo episódio ou no próximo capítulo. Agora, olha que interessante. O Aloysio, ele chama A Mortalha de Alzira de um livro bastardo. Como é que um pai chama um filho? Ele publicou, gente, sob um pseudônimo. Se eu não estou enganada, é Victor Leal. Eu lembro que é Victor, mas eu não tenho certeza se é Leal. E aí eu descobri, inclusive, que outros autores também publicavam sob esse pseudônimo, pelo menos outros dois. Aí eu fiquei pensando, gente, imagina se eu sou uma leitora, eu sou fã do Victor Leal e eu não sei nem se quem está escrevendo é o Victor Leal que eu imagino na minha cabeça. Então houve uma pessoa que descobriu isso, uma pessoa de Portugal, descobriu enquanto ele ainda publicava no folhetim, e ele abriu para a população, abriu para todo mundo, e as pessoas então ficaram sabendo disso. Mas o Aloysio Azevedo só foi realmente admitir quando, em 1895, ele publicou em formato de romance. E aí, quando ele publica o romance, ele pede desculpas. Ele pede desculpas tanto para o público do folhetim, porque ele fala que ele precisava de uma graninha, então ele teve que fazer isso. Veja bem, a pessoa que lê o folhetim, ela gosta, né? Ela é fã, mas pede desculpas, assim, como que, desculpa, não foi assim o máximo, eu não dei o máximo de mim para escrever este livro. Eu acho que eu teria ficado um pouquinho ofendida. E ele pede desculpas também para os críticos, e o argumento é o mesmo, né? O Aloysio Azevedo, ele foi um dos primeiros, se não foi o primeiro escritor brasileiro a viver unicamente da sua obra, a viver unicamente de literatura. E aí eu li uma coisa tão engraçada que alguém comentou, alguém escreveu nos jornais que Aloysio Azevedo conseguia o pão, né, conseguia comprar o pão através da literatura, mas não conseguia a manteiga. Assim. Ou seja, ele sim vivia dos textos dele, mas ele não era rico, né? Ele não era nenhum Paulo Coelho, nada disso. Então ele vivia com o básico necessário, né, para se manter. E aí, de vez em quando a genialidade não estava assim ao nível de casa de pensão, né? Aí ele escreveu algumas histórias assim para ir preenchendo o tempo dele, né, para pagar os boletos, porque os boletos já vinham, né, naquela época.
Eu vou deixar para vocês um artigo que eu encontrei que tem essas curiosidades e fala de outras obras dele, mas fala basicamente da Mortalha de Alzira. Aí, voltando para esse ar folhetinesco, né, gente? Quem lia o folhetim? Todo mundo, né? Então, os fãs de folhetim, eles não eram apenas fãs do naturalismo, eles não eram apenas fãs de histórias góticas ou só de romances. Eles eram leitores amplos, né? Era um público muito amplo. Então a gente percebe aqui muitos gêneros. Tem aventura, tem sim umas partes bem góticas. É difícil o Cristiane falar que Cristiane teve medo, sabe? Mas tem assim, corredores de caveira, paredes todas feitas de caveira. Gente, porque tá tão difícil para mim, para eu editar. Mas existem igrejas, né, na Europa, não sei se na Itália, mas na França eu sei que tem, que as paredes são todas de crânios, né? Então ele descreve crânios e tíbias. Eu não tenho medo disso. Ai, eu não tenho medo disso, o cachorro tosse. Eu não tenho medo disso, gente. Mas tem gente que tem, né? Eu imagino que o público também de 1893 deveria se assustar um pouquinho com isso. Então, mas ele não é todo de terror, não. Então, se você está esperando isso, como eu estava esperando que ele fosse tipo um Álvares de Azevedo, não é. Ele tem partes mais engraçadas, ele tem partes aventurescas, ele tem muito romance, né? Porque é uma história de amor, mesmo que idealizada ou não, né? Vai ficar para vocês aí lerem e identificarem se ela é idealizada ou não. É uma história de amor, então tem muito, né, dessa parte de amor. Tem um capítulo que ele é bem sensual, gente, que o YouTube ia me bloquear se eu falasse. Não, você tem que prestar atenção para entender. Mas é um negócio bem sensual. Bem, lembra do filme De Olhos Bem Abertos, que é Tom Cruise e a Nicole Kidman? Eu percebi uma cena naquele estilo. Mas é assim, muito delicado. Com certeza absoluta, o leitor da época não percebeu, não. De repente a minha cabeça que está muito poluída e eu percebi isso. E tem partes muito engraçadas, né? Gente, a Mortalha de Alzira, ela é altamente inspirada nesse livro aqui, A Morta Apaixonada, do Théophile Gautier, que eu sempre falei Théophile Gautier, pode falar Théophile Gautier também, né? É altamente inspirado nessa obra, que eu não me lembro a data. Eu olhei antes de gravar o vídeo e esqueci. Não vou lembrar, gente, mas ele é bem anterior, acho que 1820 e pouco, acho que por aí. E a Mortalha de Alzira, como eu falei, é de 1893, mas ele é muito inspirado, ou seja, existe um jovem padre que se apaixona por uma mulher, né, sensual. No caso, sinceramente, eu não me lembro se essa moça aqui ela era uma cortesã, assim como Alzira. A história se passa totalmente na França. Então, sim, o Aloysio Azevedo é brasileiro, mas ele faz a história se ambientar totalmente na França. E existia lá essa cortesã de luxo, que é a Alzira. Ela tinha muito dinheiro, ela só ficava mesmo com homens que fossem proporcionar muito dinheiro. Ela não tinha assim, amor por absolutamente ninguém. Ela tratava tudo no profissional mesmo, e os homens que se relacionavam com ela sabiam exatamente disso. Então ninguém podia virar para ela e falar assim: você é uma destruidora de lares. Ela dizia logo: eu não, meu serviço é esse, meu preço é esse, eu trabalho dessa maneira. Se você destruir o seu lar para ficar comigo, é o seu problema, eu não tenho nada a ver com isso. Ela era assim. E aí, a gente acompanha essa história, que a história se passa mais ou menos 100 anos antes, na época do Luís XV. A sociedade francesa ela está totalmente corrompida moralmente. Sabe, não existe uma alma naquela sociedade que vale a pena. Todo mundo corrompido moralmente, desde o rei Luís XIV, eles citam, até o rei atual, Luís XV, todo mundo. Todos os vizinhos, todas as pessoas, inclusive o clero, inclusive o Oséias, o frei Oséias, que vai ser o frei que vai
Dá início aqui a essa história. O Frei Oséias, então, ele era jovem no começo da história, totalmente corrompido, ele ficava com as mulheres mesmo, ele fazia o que ele queria, participava de todas as farras, até que, ao fazer mais ou menos entre 45 e 50 anos, ele se toca de que tem alguma coisa muito errada na vida dele. E aí ele decide se arrepender, né, e realmente se voltar para a fé dele. Então ele começa a pagar penitências, ele confessa todos os pecados, mas ele não sente ainda que ele está purificado, assim, ele se sente ainda com muita dívida com Deus. E aí um belo dia, ele chegando no mosteiro onde ele morava, ele viu um bebê abandonado. E aí ele pensou, isso é o sinal que eu precisava. O Senhor está falando para mim que eu devo cuidar desse bebê e tornar esse bebê um santo da Igreja Católica. E dessa maneira eu vou me redimir com Deus. Então ele realmente pega esse bebê, dá o nome desse bebê de Ângelo, né, que significa anjo, claro. E ele cria esse menino, gente, aí é muito surreal, porque ele cria esse menino dentro do mosteiro e nem todos os freis, os frades, os padres que habitam ali conhecem esse menino. Ele cria esse menino de maneira muito secreta. Esse menino vê apenas umas 4 pessoas ao longo de toda a sua vida. Ele tem uma ama de leite até ele ficar, né, fortinho. E depois ele não vê mais nenhuma mulher na sua vida. E ele vê só esses 4 homens que moram no mosteiro. Gente, é de uma coisa assim, tão bizarra, que eles não permitem nem que o menino tome sol. Porque eles acham que, né, o Frei Oséias acha que o sol na pele dele ia incitar algum desejo da carne, algum desejo estranho nele. Então ele não pode nem conhecer nem o prazer do sol tocando na própria pele. Ele não pode ver borboletas, abelhas, porque as borboletas, as abelhas, elas cruzam, e ele não pode nem saber que existe sexualidade entre os animais, muito menos entre os homens. As mulheres que ele conhece são unicamente as mulheres da Bíblia. E ele é assim, um menino muito romântico. E aí essa parte é legal da gente falar, da gente comentar. Porque o Aloysio Azevedo, ele é o pai do naturalismo brasileiro. O que não significa que na época dele só se escrevia textos naturalistas, nem muito menos ele só escrevia textos naturalistas, né, gente? A gente separa essas escolas literárias justamente para a escola, né, para que a gente entenda melhor as características do naturalismo, do realismo, do romantismo. A gente separa isso para facilitar o estudo. Mas é claro que se houvesse um autor que ele era mais propenso ao romantismo, ele ia continuar escrevendo, né? Agora você não pode mais escrever porque você tem que se adaptar ao naturalismo ou o que for. Claro que não. E o personagem Ângelo, ele é totalmente romântico, gente. Ele é realmente um santinho, né? Ele é uma pessoa maravilhosa, totalmente criada na palavra de Deus, um cara muito piedoso, muito misericordioso. Só que ele era um jovem, né? E ele, como ele não entendia nada, não entendia nenhum sentimento, ele não entendia absolutamente nada, ele só lia a vida de Cristo, a vida dos santos e a Bíblia. Aí ele lia os salmos, né? E tem salmos, tem os cânticos de Salomão, então tem salmos muito românticos, assim, né? Muito bonitos, e ele mesmo escrevia. E aí o Aloysio coloca um capítulo só dos poemas, tipo salmos, que o próprio Ângelo escrevia. Ele falava, o próximo capítulo é muito estranho. São salmos, minha amada, na verdade é o eu feminino, meu amado, estou esperando por você, assim, é um negócio muito bizarro. Aí o que acontece? Existe a Quinta-feira Santa, e vai haver a missa, né? A missa, não sei se na época já era a missa de lavar pedra, mas vai ter a missa de Quinta-feira Santa. E o padre favorito da corte, né? O padre favorito da alta sociedade e do rei, ele fica doente, ele não pode presidir a missa de jeito nenhum. E nenhum padre da França quer assumir, justamente porque ele vai ser comparado, né? Ele não quer, ele tem até medo do rei, de fazer alguma coisa errada. E aí o Frei Oséias fala, eu sei de quem pode fazer isso. E vai lá e chama o Ângelo, ele fala, Ângelo, chegou a sua vez, você vai presidir essa missa. E o Ângelo vai. Ele que nunca viu mais do que 4 pessoas na vida dele. Ele que nunca viu uma mulher. Ele que nunca viu nada no mundo.
ele vai e celebra essa missa. E aí, como ele é altamente, assim, espiritualizado mesmo, ele crê absolutamente naquela fé, ele é um menino muito perfeito, ele faz uma homilia arrebatadora, né? Um sermão arrebatador, todo mundo fica absolutamente encantado, e a fama dele começa a se espalhar, inclusive a fama de que ele é um menino puro, de que ele é um menino santinho, e essa fama chega aos ouvidos da Alzira. Aí a Alzira fica enlouquecida, na próxima missa ela vai, porque ela quer saber quem ele é. A Alzira, que nunca gostou de ninguém, ela quer ir atentar a vida desse rapaz, né? E ela fica lá, olhando para ele, e ele no meio ali da missa, quando ele eleva o rosto, ele a vê. E ela tá com aquele olhar voluptuoso, e ele nunca tinha visto uma mulher, muito menos tão linda quanto ela, e ele se apaixona, né, gente? E eu não vou contar mais o que acontece, não. Mas tem momentos sobrenaturais, entre aspas. Ó, enquanto a morta apaixonada, ela faz a mesma coisa com ele, né? Ela fica ali aparecendo para o rapaz, eu esqueci o nome dos personagens, porque eu sou dessas, né? Ela fica aparecendo para ele de uma maneira vampiresca. Então é uma coisa sobrenatural, é tida como uma vampira assim, tanto que este livro aqui, ele veio em duplinha com Carmila, né? Que é a vampira de Karstein. Esse livro, nossa, essa duplinha maravilhosa, que é a colaboração aqui da editora Clepsidra e com a editora Wish, né? Com a Wish Clepsidra, que a gente chamava de Wish Sidra. Então eles fizeram essa colaboração aí entre si e lançaram essa duplinha maravilhosa em 2022. Então, realmente aqui a gente está falando de vampiras, a gente está falando de situações sobrenaturais. Aqui a gente está falando de uma situação sobrenatural. Aqui, gente, não. Existe um personagem importantíssimo, que é um médico. Esse médico, desde o princípio, ele é amigo da Alzira, sabe? Ele frequenta ali ele frequenta a corte em geral, mas ele é amigo pessoal da Alzira. E ele diz desde o começo que ele é contra qualquer tipo de fé, qualquer tipo de questão sobrenatural, de superstição. Ele é um médico naturalista e ele quer comprovar através de estudos, ele quer publicar artigos, ele quer ser conhecido e ele quer levar para a sociedade francesa o materialismo. Então, o livro todo é assim, sabe? O que acontece com o Ângelo, diferentemente do que acontece com esse rapazinho daqui, é questão que a gente pode entender como uma questão médica. Eles chamam de histeria, sabe? Esse menino, ele entra em depressão. Vocês imaginem uma pessoa que nunca viu ninguém, que viveu preso a vida toda. Ele sai de lá com 20, 21, 22 anos. Nunca viu ninguém. De repente, ele assume uma paróquia, de repente ele vê pessoas, de repente tem uma mulher linda, maravilhosa, apaixonada por ele. Tanta coisa que ele não sabia nem que existia, portanto ele não pôde optar. Então ele tem toda essa crise pessoal, essa crise existencial na cabecinha dele. Então o livro é todo pautado nisso. Como é que ele vai reagir? Né? Como é que a cabeça dele vai reagir? E aí eu não vou falar mais, porque eu gostaria muito que vocês lessem. Eu vou deixar embaixo aqui um PDF. Esse livro de 1893/1895, né, que foi quando ele foi publicado como romance, está totalmente em domínio público. Então vocês podem baixar, não se comete nenhum crime, podem baixar o PDF. Eu comprei na Amazon porque por comodidade, porque eu gosto, né, do formatinho que vem bonitinho pro Kindle. Aí eu comprei, gente, por R$1,90. Adorei esse preço, adorei. Eu acho bem justo, porque a obra está em domínio público, ela é gratuita, mas eu comprei um formato confortável, né, para minha leitura. Ele tem um índice bem organizadinho. Ele tem alguns errinhos, assim, não vou dizer que é digitação, eu acho que ele foi escaneado e aí às vezes a letra O vira a letra A, ou a letra E vira a letra O, tem essas coisinhas, mas é bem pouco, não interfere nada na leitura, não. Então,
Eu recomendo, vou deixar então um PDF aqui para vocês e vou deixar também o PDF do artigo que eu encontrei, que fala dessas fofoquinhas aí no início. E aí fica essa dica, que não é minha dica, é a dica do professor Alexander. Eu gostei, sabe? Eu dei nota 4, porque se até o próprio autor diz que não é a melhor das suas obras, né? Quem sou eu? Mas ele tem, gente, umas partes tão engraçadas. Assim, tem partes variadas, né? Tem partes um pouquinho aterrorizantes, tem muita coisa, assim, realmente religiosa, porque a fala do Ângelo é uma fala belíssima, gente. A fala dele tem muita espiritualidade. Aí eu vou ler algumas, tá? Fecha-te contigo mesmo e fala como se conversasses com teu anjo da guarda. Abre o teu coração quando abrires os teus lábios e deixa dele sair imperturbável e cristalina a tua alma de bem-aventurado. Aqui não é a fala dele, não, aqui é a fala do Frei Oséias. Vamos ver mais uma fala. O sigilo da existência e da criação de Ângelo no convento não foi quebrado por nenhum dos frades que o conheciam. Uma cadeia de respeitoso interesse formou-se em torno dessa criança, que todos eles acreditavam predestinada pelos mistérios do céu a cumprir na terra uma alta e sagrada missão. Essa frase aqui é do Frei Oséias também, ela é muito importante, ver. E se apesar de tudo, o Frei Oséias dá a dica para ele continuar puro, né? Aí ele fala, se apesar de tudo encontrares alguma mulher que te leve a sonhar estranhas venturas, bate com os punhos cerrados contra o peito, dilacera as tuas carnes com as unhas até sangrares de todo o veneno da tua mocidade, esmaga a força de penitência, toda a animalidade que em ti exista. Isso é de um romantismo assim, gente. Olha só. Ele viveu 20 e tantos anos preso, né, no convento. 21, preso no convento. E aí, de repente, ele sai e tal, celebra aquela missa que eu falei, e ele acaba ganhando uma paróquia bem interior, uma paróquia bem pobre mesmo, ele vai ser pároco lá. E aí chega um dado momento que ele precisa ir dar uma extrema-unção. Aí ele sobe no cavalo e vai. Senhor Luiz Azevedo, quando foi que ele aprendeu a andar a cavalo, senhor Luiz? Me diga, senhor Luiz Azevedo. Diga-me, mas que é isso, rapaz? Que é isso? Deixa eu ver. É isso que vim pedir-te. Dai-me um beijo, minha alma voará purificada aos pés do Criador. Um só beijo dos teus, tão puro e divino, me resgatará de todos os outros, cínicos e vis, que dei durante a vida inteira. Ai, gente, tem momentos muito fofos, assim, muito católicos. Essa parte aqui é muito engraçada. Eu fiquei dando risada, gente. É uma parte que... Bom, não vou dar spoiler não, mas olha como ela é engraçada, assim. Vês esta pedra? Ela tá falando pra ele. Vês esta pedra? Uma parte, assim, bem fantasiosa. Muito fantasiosa. É quase um conto de fadas, assim. Vês esta pedra? É a porta das cavernas de ouro. Nesta misteriosa gruta, acha-se encerrada toda a riqueza dos avarentos já mortos. Entesoura-se aí todo o ouro desses miseráveis, que em vida sofrem as mais duras privações, para acumular dinheiro sem proveito de ninguém. E como vieram parar aqui todas essas riquezas? Indagou Ângelo. A cortesã explicou. Por intermédio dos herdeiros pródigos e das mulheres da espécie a que pertenci no mundo dos vivos. Então, todos o dinheiro das mulheres como ela, né? Assim, uma mulher como ela recebia muito dinheiro. Então, agora esse dinheiro todo foi parar aí nessa gruta, né? E aí, de repente, aparece, gente, um cavalheiro de ouro. Eu fiquei dando risada. Não, porque quando ele vê aquele ouro todo, ele fica assim enlouquecido. Ele quer aquele ouro. Eu nunca tinha visto uma coisa tão maravilhosa, né? Ouro, joia. Aí, não. Quero ir morrer lá dentro, afogado naquelas voragens de ouro. E desprendendo-se dos braços dela, precipitou-se para a caverna. Mas uma resplandecente figura de longas barbas e cabelos de ouro vivo
cortou-lhe a passagem, colocando-se à entrada da gruta. Era o demônio de ouro. Eu dei muita risada. Parece umas histórias que eu lia quando eu tinha 9 anos. Vinha cintilante da cabeça aos pés, e o diadema que lhe guarnecia a fronte refulgia como um sol. Para trás, disse ele a Ângelo, e presta toda a atenção ao que vais ouvir. Aí ele vai ouvir umas coisas. Gente, aí o que acontece, assim, o final é muito parecido, mas ele é muito mais impactante. Ele é parecido com isso daqui, mas ele é muito impactante. Eu fiquei assim, eu não acredito. E é super rápido. É uma história muito rápida, gente. Eu acho que impresso não vão dar 200 páginas. É bem rapidinho. 120, eu vi algumas edições com 120 páginas, mas como ele é um livro antigo, eu acredito que seja aquela fontezinha bem pequenininha. Então eu acho que numa edição de hoje em dia, odierna, ela teria umas 200 páginas. Mas o final, que é muito rápido, de repente, pá, acontece uma coisa tão forte que eu fiquei totalmente embasbacada. Gostei muito. Eu dei nota 4, como eu falei pra vocês. Gostei, gente. Fica a dica. Recomendo pra caramba. Vocês vão ler assim, 1 ou 2 dias. Claro que é uma história de 1890 e pouco, então tem uma lentidão, principalmente no início, né? Toda aquela descrição da corte, todas aquelas descrições do meio religioso, sabe? Mas a segunda parte, ela já a segunda parte é que ela é mais mista, sabe? A segunda parte é que tem as aventuras, tem o romance, tem o terror, lá na segunda parte. Mas vale a pena ler a primeira, não é uma coisa assim impossível de ler, não, vocabulário tranquilo, muita característica do próprio autor, ele coloca assim as falas dos personagens de acordo. Embora o Ângelo seja um personagem romântico, os demais não. Os demais são pessoas do naturalismo mesmo, falam de acordo com o que eles falariam naturalmente. Então tem pessoas de diferentes classes sociais que falam normalmente. E tem uma senhora Salomé, que ela é uma diversão, é muito gente boa a senhora Salomé. E aí eu recomendo para vocês, não dê spoiler. As partes que eu li não vão influenciar nada, só para vocês verem assim, a espiritualidade da Luísa Azevedo. Eu gostei muito de ter lido e gostei muito de ter vindo aqui conversar com vocês mais uma vez. Obrigada por assistirem e até a próxima. Tchau, tchau.